Olá, estamos de volta para a gente entender um dos fenômenos mais importantes do final do século XX e que ajudou a construir essa geopolítica, atual do século XXI, que foi a debloqueio, a derrocada, o fim da União Soviética. Queria lembrar vocês que o grande protagonista desse processo foi esse homem, Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev. Mikhail Gorbachev, ele era um tecnocrata diferente da maior parte dos burocratas que governavam a União Soviética. Ao mesmo tempo, ele era um homem mais jovem, com a média de idade, 53 anos, muito jovem, 53, 54 anos, eu acho, muito jovem, quando ele chega ao poder e ele estabelece um programa de governo baseado em dois princípios essenciais. A perestroika, que quer dizer reformulação, reestruturação, modernização, e que tinha a ver com a abertura da economia soviética para investimentos, para aceitação de capitais externos, para permitir uma livre concorrência no mercado, tentando modernizar assim o país. E a outra faceta do governo de Gorbachev, que era a glasnost, que quer dizer abertura, democratização, transparência. E a gente sabe que essa foi uma verdadeira revolução dentro da revolução. Eu vou mostrar a vocês aqui alguns símbolos dessas mudanças que a Rússia passou por conta do governo de Gorbachev. Um deles, sem dúvida nenhuma, uma dessas mudanças, um desses símbolos foi o fim da Guerra Fria. Uma aproximação com os Estados Unidos, uma contenção do clima de tensão nuclear que dominava o mundo e que foi uma marca importante desse governo, dessa transição que a União Soviética estava vivendo. O outro foi o acidente de Chernobyl, né? O maior acidente nuclear da história. Entendam, não é bem o acidente que é um símbolo da transformação, mas sim como o acidente foi tratado. Apesar de haver muitas críticas, né, à União Soviética por não ter dado as informações no tempo correto, poderia ter salvo muitas vidas, foi uma grande rede de mentiras que envolveu esse acidente, que matou muita gente, que contaminou muita gente também. Mas o mundo tomou conhecimento, acompanhou, foi permitido que, de certa forma, as informações posteriores ao acidente chegassem. Então, emissoras de TV do Brasil e do mundo acompanharam essa tragédia enorme que foi Chernobyl. Se fosse na época de Stalin, provavelmente as pessoas iam morrer e nem iam saber por que estavam morrendo. Então, a gente pode colocar Chernobyl dentro desse contexto, né, desse rol de símbolos e mudanças, o tratamento que foi dado ao episódio. Isso é uma série muito bacana, se vocês tiverem acesso, assistam, mostra, né, como foi uma coisa obscura a tentativa de encobrir esse grande acidente nuclear, mas também mostra como o mundo reagiu, tomou conhecimento e, de certa forma, participou dessa tragédia sem precedentes, né, em termos de energia nuclear. Eu também queria lembrar vocês que dentro desse contexto da perestroika, da glasnost, a abertura da economia soviética permitiu, por exemplo, que empresas típicas, símbolos poderosos do capitalismo, acabassem se instalando na União Soviética. E também é bom lembrar que a glasnost se refletiu muito na abertura cultural da União Soviética para o mundo, né? Uma permissividade, digamos assim, uma permissão para que a cortina de ferro fosse aberta. Então, show de grandes bandas pop ocidentais, bandas de rock, protestos em rua, né? Você vê aí jovens tocando e dizendo, pô, cara, né, o fim da União Soviética, deixando claro que existia uma consciência. O movimento punk, na época que estava muito forte, também penetrou na juventude russa. Então, uma série de fatores são simbolicamente poderosos para dizer, olha, a União Soviética mudou e o mundo mudou. Só que, assim, isso poderia parecer um conto de fadas, mas não foi bem assim, não. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu
para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Mikhail Gorbachev deixa 6 anos de poder com um discurso de 12 minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de estados independentes eram difíceis de avaliar, mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. No final do discurso, Mikhail Gorbachev disse estar preocupado em deixar o cargo, mas que acreditava na democracia. E agradeceu a todos os soviéticos. Meia hora depois do discurso, a bandeira vermelha com a foice e o martelo era retirada do Kremlin. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. No lugar, subiu a bandeira vermelha, branca e azul da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. Mikhail Gorbachev, o 8º e último presidente do Império Comunista, entra para a história como homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Niet, não. Até 85, essa era a palavra russa mais conhecida no Ocidente. Foi Mikhail Gorbachev que introduziu os termos perestroika e glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan num dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de stalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da glasnost, abertura, fracasso da perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. É o primeiro e o último líder da União Soviética a sair aqui do Kremlin vivo e em liberdade. Se julgarmos Mikhail Gorbachev pelos resultados, ele é um perdedor. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. Se foi devorado pelas reformas domésticas que desencadeou, Mikhail Gorbachev entrará na história como o estadista que transformou o mapa mundial. Gorbachev retirou as tropas soviéticas do Afeganistão e não colocou obstáculos às revoluções que varreram os governos comunistas do leste europeu. No aniversário da Alemanha Oriental, em 89, Mikhail Gorbachev foi a Berlim e advertiu Erich Honecker. Os que se atrasam são castigados pela própria história. Gorbachev deve ter se esquecido da frase, pois tentando compor com a linha dura, foi atropelado pelo processo que iniciou. Esse ano foi salvo de um golpe de Estado pela cria tornada rival. O mesmo Boris Yeltsin, que resgatou Gorbachev em agosto, acabou com ele em dezembro. Gorbachev, que mudou o mundo, não se transformou a tempo de sobreviver politicamente. Sai do Kremlin para entrar na história. Sai do Kremlin para entrar na história. E foi exatamente o que aconteceu. É um símbolo do fim da União Soviética, mas ao mesmo tempo deixou o país na mão de Boris Yeltsin, uma economia devastada, uma transição que não aconteceu, né? E a formação, né, da chamada Comunidade dos Estados Independentes não representou na prática efetivamente uma estabilidade para esse país que nasce, essa Rússia, ou essa Comunidade dos Estados Independentes que nasce como filha da antiga União Soviética. Caos,
crise, corrupção, perda de privilégios e direitos da população e, ao mesmo tempo, abre o caminho, sempre, né, para um salvador da pátria, um ex-agente da KGB, linha duríssima, Vladimir Putin, que muita gente associa, né, ao stalinismo. Ele encontra uma população órfã de ideais, de modelos, de esperança e cria uma linha dura. Está há muitos anos no poder, um homem que persegue seus adversários, que envenena, que mata e que alimentou muito dos chamados conflitos pós-soviéticos. Esses conflitos pós-soviéticos são uma série de conflitos, de tensões armadas, fruto do esfacelamento da antiga União Soviética. Chechênia, Geórgia, Ucrânia, Ossétia, que envolveram os países da antiga União Soviética nos anos após a fragmentação. Alguns desses conflitos terminaram em um impasse ou sem um tratado de paz. É o que é chamado de conflitos congelados, que fazem parte dos quase 35 focos de tensão e conflito que nós temos no planeta Terra neste momento. Tema para um próximo encontro, os conflitos do mundo atual. Um grande abraço para você, paz e luz, e até a próxima.